Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema O que é cidadania? Cidadania é um conceito que está intrinsecamente ligado à ideia de participação ativa dos indivíduos na vida em sociedade. Em linhas gerais, ser um cidadão significa ter direitos e deveres e ter consciência de que suas ações impactam diretamente o bem-estar coletivo. Porém, o que significa ser cidadão hoje em dia? Vivemos em uma época de grande efervescência social e política, em que as pessoas estão cada vez mais engajadas em questões que afetam diretamente suas vidas, além, é claro, a vida de outras pessoas. Com as redes sociais e a internet, o acesso à informação e a possibilidade de se conectar com pessoas de diferentes lugares do mundo se tornou cada vez mais fácil. Essa democratização do acesso à informação é um elemento fundamental para que as pessoas possam se conscientizar sobre seus direitos e deveres como cidadãos. No entanto, também vivemos em um momento em que a polarização política tem se acentuado em diversos países. Muitas vezes, essa polarização acaba gerando um clima de hostilidade e divisão entre diferentes grupos sociais, o que dificulta o diálogo e a busca por soluções conjuntas para problemas coletivos. Além disso, há casos de desinformação e manipulação de informações, o que pode levar a posicionamentos extremados e prejudicar a tomada de decisões conscientes e responsáveis. Outro aspecto importante para entender a cidadania hoje é a necessidade de se pensar em uma perspectiva global. A globalização tornou o mundo cada vez mais interconectado, o que significa que as ações de um país podem ter repercussões em outros lugares do mundo. Isso exige uma postura mais responsável e consciente por parte dos indivíduos e, é claro, das instituições, que devem pensar em soluções que considerem o impacto global de suas decisões. Por fim, a cidadania hoje também passa pela necessidade de reconhecer a diversidade e a pluralidade de ideias e visões de mundo. Em um mundo cada vez mais plural, é preciso aprender a conviver com a diferença e respeitar as opiniões e os modos de vida de outras pessoas. Isso não significa que devemos abrir mão de nossas convicções, mas sim aprender a dialogar e a construir pontes entre diferentes perspectivas. Em suma, a cidadania hoje é um conceito que exige uma postura mais crítica, consciente e responsável por parte dos indivíduos. É preciso buscar informações confiáveis, dialogar com pessoas de diferentes origens e ideias, pensar globalmente e respeitar a diversidade. Somente assim podemos construir uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável para todos. Platão. Para Platão, a relação entre cidadania e o bem comum é fundamental para a construção de uma sociedade justa e harmoniosa. Em sua obra, A República, Platão defende a ideia de que a cidadania é um elemento crucial para o bem comum, ou seja, para o bem da sociedade como um todo. Ele acreditava que a cidadania é um dever e uma responsabilidade que todos os indivíduos devem assumir para o benefício da comunidade. Ele argumentava que a cidadania envolve a participação ativa dos indivíduos na vida pública, seja por meio da política, da filosofia ou da educação. Segundo Platão, a cidadania é um estado de alma que se manifesta em uma série de virtudes, como a coragem, a sabedoria e a justiça. Para ele, a busca da virtude é o objetivo principal da vida humana, e a cidadania é o meio pelo qual os indivíduos podem alcançar essa busca. Assim, para Platão, a cidadania é um elemento essencial para a realização do bem comum, pois permite aos indivíduos trabalharem juntos para alcançar objetivos maiores e mais nobres do que poderiam alcançar isoladamente. Através da participação ativa na vida pública, os cidadãos podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa, baseada nos valores da virtude, da sabedoria e da justiça. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. e é considerado um dos pensadores mais influentes da história ocidental. Em sua obra Política, ele aborda o tema da cidadania e a sua relação com a organização política da cidade-estado grega, que era a forma predominante de governo na época. Para Aristóteles, a cidadania era um conceito que estava intrinsecamente ligado à participação ativa dos indivíduos na vida política da cidade.
Ele acreditava que a cidade-estado era a unidade básica da vida política e que a cidadania só fazia sentido dentro desse contexto. Dessa forma, apenas aqueles que eram considerados cidadãos da cidade-estado tinham direito à participação das decisões políticas, assim como da administração pública. Aristóteles considerava que a cidadania não era um direito inato dos indivíduos, mas sim uma conquista que era adquirida por meio da participação ativa na vida política da cidade-estado. Ele defendia que os cidadãos deveriam ter um papel ativo no governo, por meio da participação em assembleias e na eleição de líderes políticos. No entanto, para Aristóteles, nem todos os indivíduos poderiam ser considerados cidadãos. Ele limitava a cidadania aos homens livres, nascidos na cidade-estado e que participavam ativamente na vida política. As mulheres, os estrangeiros e os escravos eram excluídos dessa categoria, o que demonstra uma visão limitada e excludente da cidadania. Apesar de suas limitações, as ideias de Aristóteles sobre a cidadania tiveram uma influência significativa na filosofia política ocidental. Sua concepção de que a cidadania é uma conquista que exige a participação ativa dos indivíduos na vida política ainda é relevante nos dias de hoje, assim como a ideia de que a cidade-estado é a unidade básica da vida política. Porém, é importante destacar que suas limitações em relação à inclusão de todos os indivíduos como cidadãos não devem ser reproduzidas em uma sociedade mais justa e igualitária. Max Weber foi um sociólogo alemão do final do século XIX e início do XX e é considerado um dos fundadores da sociologia moderna. Para Weber, o conceito de ator social é fundamental para entender a dinâmica da sociedade. Para Weber, os atores sociais são indivíduos ou grupos que possuem a capacidade de agir e influenciar o mundo ao seu redor. Eles têm a capacidade de tomar decisões e agir de acordo com suas próprias vontades e interesses, e podem ter um papel ativo na construção e transformação da sociedade. Segundo Weber, os atores sociais possuem diferentes tipos de poder, que podem ser divididos em 3 categorias: poder econômico, poder político e poder social. O poder econômico está relacionado à capacidade de controlar recursos e riquezas. O poder político está relacionado à capacidade de controlar o aparato estatal. E o poder social está relacionado à capacidade de controlar a opinião pública e influenciar as normas e valores da sociedade. Weber também destacou a importância da ação social dos atores sociais, ou seja, a forma com que eles agem e se relacionam entre si. Ele definiu 4 tipos de ações sociais: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. Cada um desses tipos de ação social possui características próprias e podem ser observadas em diferentes contextos sociais. Hannah Arendt: a cidadania é o direito a ter direitos. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã do século XX que teve grande influência na reflexão sobre política e cidadania. Uma das suas principais contribuições foi a definição de cidadania como uma atividade, em vez de uma mera condição jurídica ou status social. Arendt acreditava que a cidadania não se restringe ao direito de votar ou de ser protegido pelas leis, mas sim à participação ativa e engajada dos indivíduos na vida política da comunidade. Ela defendia que a cidadania não era uma propriedade individual, mas sim uma atividade coletiva, que envolvia a construção e a manutenção de espaços públicos, de deliberação e debate. Além disso, Arendt argumentava que a cidadania não pode ser pensada de forma isolada da liberdade e da responsabilidade individual. Para ela, a liberdade era a condição necessária para a ação política, uma vez que somente indivíduos livres podem agir e se expressar publicamente. Por sua vez, a responsabilidade era uma dimensão fundamental da cidadania, uma vez que os indivíduos precisam assumir a responsabilidade pelas consequências de suas ações políticas. Arendt também defendia que a cidadania só seria plenamente exercida em uma comunidade política que fosse verdadeiramente democrática, ou seja, que permitisse a participação igualitária e livre de todos os indivíduos, independentemente de sua origem social ou econômica. Em suma,
A contribuição de Hannah Arendt para o conceito de cidadania foi a definição de cidadania como uma atividade coletiva, que envolve a participação ativa e engajada dos indivíduos na vida política da comunidade. Para Arendt, a cidadania não pode ser pensada de forma isolada da liberdade e da responsabilidade individual, e só pode ser plenamente exercida em uma comunidade política, democrática e igualitária. Pois bem, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!